Olá, boa tarde. Como vamos? Tudo bem? Estou começando aqui a live sobre bissexualidade. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vou esperando vocês, esperar a galera entrar. Me digam primeiro, por favor, vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Oi para todo mundo. Oi, Paola. Tudo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Só sinalizem aqui para mim. Então tá bom, obrigado. Oi, Carlitos. Só estamos esperando o Rodrigo chegar, tá? Pra gente começar a live. Enquanto isso, convido vocês a me acompanharem no café. E vamos falar hoje sobre bissexualidade. Olha que legal. Deixa eu só ver agora. Obrigado, obrigado. Eu quero só ver se eu consigo. Como é que eu faço para fixar o tema da live? Vamos ver. Ó, o Rodrigo entrou. Pera aí. Oi, querido. Pera aí que eu já chamo você, tá? Deixa eu só ver, tentar ver umas coisinhas aqui. Vou. Olá! Pronto! Delícia! Tudo bem? Conseguimos! Conseguimos. Tudo bem? Então tá bom. Eu tava fuçando aqui, para falar a verdade, porque o pessoal Hum, agora tá fixando os temas da live e eu tô tentando fazer isso. Você sabe como faz, Rodrigo? não sei também não. Não sei Ó, se não, alguém, se assim. alguém, por favor, souber como é que eu fixo a live, o tema da live, me ajude depois. E aí, tudo bem, querido? Tudo bem, tudo tranquilo, né? Mesmo nessa onda toda, né? Uhum, Que a gente tá, é o que eu falo, né? A gente tá bem no meio do caos. é verdade, é verdade. Uhum. Assim, tem sido, já estão dias pensativos de muita reflexão, dias intensos, né, Rodrigo? Sim. E que, enfim, nós estamos aqui tentando. É muito curioso, né? Até a própria moda das lives, né? Que agora surgiu com muita intensidade, porque É, é isso, né? Talvez seja uma forma mesmo da gente tentar produzir alguma coisa e minimizar um pouquinho a dor, né? Desses dias sim, tão incertos. sim. Perfeito, até mesmo de tentarmos, né, assim, trazer essa, assim, não esquecendo que estamos nisso tudo, mas é uma forma também de se permitir a ter maior leveza, né? É verdade. Bem, deixa eu aproveitar. Eu quero fazer uma pequena introdução do tema e aí eu passo a bola para você se apresentar melhor também. A gente vai falar hoje sobre bissexualidade. Tema esse que quando eu convidei o Rodrigo, eu conheço já o Rodrigo já há pouco tempo até, né, Rodrigo? Se a gente for parar para pensar, mas É, conheci muito o Rodrigo nos bastidores aí dos congressos da vida, da SBRASH, sim, da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Sexualidade Humana. E quando eu convidei o Rodrigo, primeiro que eu sempre quis, né? Acho o Rodrigo um rapaz, um grande pesquisador, estudioso da área da sexualidade, e joguei o tema para ele. Eu falei assim: olha, sobre o que a gente vai falar? E aí o Rodrigo pensou, bissexualidade. Eu falei: pronto, é isso, bora, né? Gosto muito, eu acho perfeito. importante o tema. Por várias, eu acho que tem uma relevância enorme para a gente falar sobre bissexualidade e as suas implicações, né? E aí, não poderia falar melhor sobre isso do que junto com esse grande profissional. Rodrigo, quem é você? Se apresente, por favor. Tá bom. Primeiro agradecer, né? Eu falei pro Breno, né? O quanto eu me sinto honrado, porque eu admiro muito o Breno, né? Assim, o pessoal do meu Face vê muito eu compartilhando o conteúdo do Breno. Acho um cara, né, super inteligente
e também falo isso, né? Muito tranquilo e aberto, né? Então, eu mando às vezes uma mensagem para ele perguntando coisas, ele vai lá e me responde com todo carinho e cuidado, né? Então, Ah, obrigado, né? imagina. Então, quem sou eu, né? Eu sou psicólogo já há 10 anos. Depois eu fiz uma pós em terapia junguiana. Uhum. Eu sou junguiano, é a minha linha. Depois eu fui fazer terapia de família e casal, também uma pós aqui na PUC do Rio. Depois eu fui para arte terapia. Da arte terapia eu fui para fazer uma pós em si, em sexualidade. Ok. E aí eu navego muito nesse ambiente, sexualidade, família, casal e tudo mais. Também navego e converso muito com a terapia afirmativa. E Uhum. quem não conhece, é uma melhor forma de atender a população LGBT, né? Inclusive Então tem eu gosto livro, muito, né? um livro maravilhoso sobre isso, do, Do do, do Clécius? Clécio, exatamente. Sim. Tá aqui, É. perdido em algum lugar. Muito E bom. por sinal, que biblioteca, né? Ok. Imagina. O Clécio é um querido, né? Assim, eu Ele é. conheci o Clécio também num congresso que ele deu e, e eu comecei a me interessar ainda mais, né? Então, de vez em quando também troco uma figurinha com ele e acho muito interessante a terapia afirmativa. O tema bissexualidade, porque o objeto de estudo, Uhum. né? Primeiro porque eu vejo que tem uma invisibilidade. Primeiro porque eu vejo que pouca gente fala sobre a bissexualidade em si, né? Então, a primeira coisa, e aí foi tema da minha monografia do curso de terapia de família e Ah, casal. que legal. Eu fiz sobre bissexualidade, Olha que né? legal. A minha monografia, como lá era uma pós sobre terapia de família e casal, a monografia ela ficou muito no viés da família, Tá. né? Como repercute na família e como ressoa ali na família, né? É a revelação, a repercussão disso na família. Então eu conversei um pouco sobre isso, aí depois eu apresentei no Sinsex também, apresentei no último congresso de terapia de família e casal, aqui que foi aqui no Rio, apresentei também, e aí a ideia é de conversar sobre isso, porque é um tema que eu acho que falta, é um tema que tem uma invisibilidade, tem um descrédito também, né? Muito. Bem, você já começou a falar justamente a primeira pergunta que eu ia fazer para a gente iniciar para aguçar mais o assunto, que era justamente por que falar sobre bissexualidade. E você foi em cima. É exatamente isso, né? Uhum. Eu gostei muito da escolha do tema e da tua sugestão de falar sobre bissexualidade. Bem, por vários motivos, né? Principalmente porque a questão da invisibilidade é algo muito pontual. Inclusive, eu dou aula sobre orientação afetivo-sexual, né? E a gente vai falar um pouquinho Uhum. sobre isso também, que eu acho que é bom a gente até explicar um Sim, pouquinho sobre isso. Mas fazendo a aula, né, e realizando algumas pesquisas, até para aula e para outros trabalhos também de artigos, enfim, eu estava vendo que são repetidas em repetidos artigos, né? Isso é muito frequente. A, as questões sobre saúde mental, por exemplo, a relação que muitos pesquisadores fazem sobre saúde mental e problemas, né? Como, por exemplo, dificuldades de se perceber, depressão, transtorno de ansiedade, há justamente a invisibilidade da bissexualidade, né? São sim, estudos voltados para a bissexualidade e um dos pressupostos de que as pessoas sofram é justamente por conta da invisibilidade. Levando, inclusive, algumas pessoas, algumas pesquisas, inclusive eu recordo de uma que foi feita nos Estados Unidos e no Canadá, em 2012, que pessoas bissexuais elas acabam interiorizando esse preconceito, essa invisibilização, sim, essa invisibilidade social, e muito embora reconheçam o afeto e o desejo também por ambos os gêneros, mas eles não se denominam, não se autodeclaram como bissexuais por conta do preconceito né, interiorizado. Então sim, é muito importante isso que você está falando e você foi direto, né, sim, Rodrigo? Assim, essa sim, questão da invisibilidade. sim. Quando apresentei esse trabalho, não sei onde foi que eu apresentei, e uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: eu não vejo eu não entendi por que esse tema, Uhum. porque esse tema seria relevante, né? A pessoa me perguntou por que esse tema é relevante.
Ah, eu não sei se eu fui um pouco o quanto rude, mas a minha resposta foi para não ter perguntas como essa, né? Para gente que não ter esse tipo de fala de por que não seria relevante, né? A gente conversei com a pessoa, ela entendeu que eu não fui rude, ela entendeu que Você foi a gente acolhedor estava depois, falando. imagina. Exato, né? A gente estava falando um pouco sobre essa pluralidade, como era importante, né, ter esse lugar, né? Enfim, então, eu acho que o bissexual ele vai passar por isso, né? Ele vai passar por todas essas questões e como a gente pensar no bissexual chegando na nossa clínica, como o Uhum. bissexual chegando nos lugares e tendo esse diálogo e tendo esse lugar, né? Então, é esse lugar que a gente precisa comentar e falar e por isso estamos aqui, né? É De isso mesmo. trazermos qual é a importância de falar da bissexualidade. Uma coisa que possivelmente a gente vai tocar são os preconceitos e os mitos que o bissexual passa, né? Uhum. Uhum. Quando, quando as pessoas, né? Eu lembro sempre de um amigo falando, né? Que ia nas baladas e falava que era bi, a menina não queria e o cara não queria, e ele acabava ficando sozinho também. Porque tem muito preconceito, né? Assim, não, porque como assim? Você vai me largar para estar com o sexo oposto, né? Você vai sentir uma Uma situação muito carência. Olha que recorrente, preconceito. inclusive, né? Sim, sim. Olha É, quanto preconceito e mito, né? A gente está falando de um lugar que tem muito mito aí, que é uma coisa que precisa ser maior explorada, né? é. A bissexualidade, eu acho que para a gente contextualizar, a bissexualidade ela tá, ela é um termo, né, um conceito que faz parte dos estudos em orientação afetivo-sexual. Eu acho que é interessante também, porque a gente sempre falava muito, né, se tornou do senso comum também falar em orientação sexual, se tornou comum, né, a sociedade falar em orientação sexual, e é importante a gente entender que nessa orientação sexual, que é para onde nós projetamos, né, o nosso desejo, ou uma orientação para onde nós destinamos, né, o nosso desejo. É interessante que nesses estudos sobre orientação sexual a gente contempla a questão do afeto também, né? Então, acho que não Uhum, desvincular o sim. afeto da sexualidade é extremamente importante. E a bissexualidade está dentro desses estudos de orientações afetivas sexuais. Então, nós temos lá a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, e nós temos aí algumas variações dentro das bissexualidades, né? Que aí eu vou deixar Sim, para o Rodrigo. Tem muita coisa aí no tá. meio. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. O bissexual, não necessariamente ele é 50% ou 50% no sentido da atração, né? Esse já é um mito que a gente precisa quebrar, né? Não significa que o bissexual ele vai sentir 50% de atração por mulheres e 50% de atração por homens, né? Então a gente tem toda uma pluralidade Uhum. dentro dessa bissexualidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que também diferenciar o bi do pan, né? Porque o bi ele ainda está nessa questão binária, né? Ele está nessa questão de gostar do gênero masculino e feminino, Uhum. enquanto o pan não, ele vai pensar essa questão de gênero muito mais abrangente. Mas a gente pode pensar nisso, né? O pan sendo pluralidade também nesse sentido, Isso. né? E a bissexualidade também, essa pluralidade, essa abertura, né? E tudo mais. Então, a primeira coisa ele não vai ser 50% gostar de homem e gostar de mulher. E o outro mito também que a gente precisa quebrar na questão da bissexualidade é o quanto ele não necessariamente, você falou bem a palavra, né? Orientação afetivo-sexual, Uhum. né? Em termos de atração física, ele pode ter mais para um gênero, mas em termos de afeto, ele pode ter mais por outro, né? Isso. Então, eu já tive paciente falando, né? Eu sou bi, mas eu me relaciono mais com homens, né? E até eu fiz algumas perguntinhas lá eu levantei perguntas lá no Instagram, e aí uma pessoa me falou, e uma pessoa colocou, né? Ela colocou é, 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 que seria legal a gente falar da bissexualidade não praticada, porque é um homem cis namorando um homem, né? Que só Perfeito. fica mais com homens, mas ele é bi. Né? E ele quase não fica com mulher. E quase não ficando com mulher, como que fica, né? Uhum. Então, já é outro mito também, que o bi ele precisa experimentar os dois, que ele Exatamente. precisa ter uma relação com os dois, né? Não, o bi ele pode ser monogâmico, Sim. né? Né?
E na monogamia ele vai escolher alguém que ele vai estar jogando esse desejo. E aí é bom mesmo a gente pensar nisso. Ele tem o afeto e tem a atração, tem o desejo. Uhum. Tem o físico, né? Tem o desejo físico e o desejo afetivo ali. Então, pode direcionar mais para um gênero e mais para o outro, né? Isso. A gente quando fala, é legal que já estão fazendo algumas considerações aqui e fiquem à vontade, inclusive para quem está participando da live, já vai mandando pergunta. Sim. Que a gente vai, né, a gente vai respondendo juntos aqui. O legal dessa discussão toda, Rodrigo, também que você traz, a gente já começa a visualizar essa pluralidade, adoro essa palavra, como essa palavra é gostosa de se falar, inclusive, né? Pluralidade, Sim. porque é como nós temos que entender o ser humano. Nós estamos falando a gente está falando de um aspecto de polissexualidade, né? E não de monossexualidades. A monossexualidade ela está muito relacionada a pessoas que se relacionam com um único gênero, né? As polissexualidades elas vão se relacionar com dois ou mais gêneros, né? E aí é inerente a esse debate a gente imaginar, a gente pensar que é o seguinte: o ser humano, por ser justamente diverso e plural, o ser humano, as suas orientações, né, a ideia de orientação sexual, assim como gênero, né, e eu acho que também é inerente a gente não falar sobre gênero também, quando a gente vai falar sobre orientações afetivas sexuais, a gente tem que entender que o ser humano, nós somos flexíveis, né? Nada é rígido, nada é intocável, nada é questionável, né? Na nossa existência. Eu acho que as existências elas têm que ser respeitadas, as falas, seus lugares de falas, e a gente reconhecer, né, da onde nós partimos, enfim. Mas entender que nós temos possibilidades, né, de vivências, experiências inúmeras, né? E eu acho que justamente pensar que essa flexibilidade ela existe, enfim, eu acho que faz parte dos entendimentos sobre bissexualidade, né? Porque você pode a gente pode, tudo é questionável, mas tudo tem que ser respeitado, tudo tem que ser reconhecido, né? Então, se chega uma pessoa para você e fala, olha, eu tenho mais, eu tenho prazer, né? Eu tenho relações sexuais, costumo ter mais relações sexuais com um homem, embora tenha afeto com uma mulher. Você pode até achar isso muito estranho, mas tudo bem, fique com a tua estranheza, mas parta do princípio que, assim, o que é estranho para você tem que suscitar uma pergunta. Então, pergunte para a pessoa, né? Procure saber a respeito daquilo, ao invés de você justamente só ficar com a tua estranheza. Que a nossa estranheza seja sobre o tema que for, inclusive sobre a bissexualidade, daí talvez por isso da invisibilidade, né? Porque as pessoas não perguntam. Sim. As pessoas classificam como estranho e colocam nessa caixinha do estranhamento. E não questiona, e não procura saber mais. Então, essas flexibilizações que acontecem dos prazeres e das formas de se relacionar de forma afetiva e sexuais fazem parte, inclusive, de um olhar muito próprio da bissexualidade, né? Sim. E eu gosto de uma coisa que a Aline Sardinha falou uma vez, não sei nem se é dela, mas que ela falou uma vez, a sexualidade ela não é estática, mas ela tem de ser estática. Sim. Sim. Né? Ela não é estática, ela pode ter essas variações, embora tenha que ser estável ao longo do processo do tempo, né? Ao longo da vida. É isso mesmo. Então, acho que alguém até perguntou aqui, né? Se a monossexualidade pura existe. Eu vi passando aí rapidinho, né? Existe tudo, na verdade. Né? Existe porque a gente está falando de um processo de subjetivo, a gente está falando de um processo pessoal, a gente está falando de um processo de cada um tendo esse processo, né? Então, se uma pessoa tem um direcionamento para um único sexo, para um único gênero, por que não poderia existir? Sim. Né? E, na verdade, o que existe é isso, essa pluralidade, né? E eu gosto de brincar que cada um tem uma maneira de ser bissexual. Cada pessoa tem uma maneira de se identificar com aquilo, e por isso tanta letrinha nessa grande palavrão que a gente tem, né? LGBTQIA+, né? Porque é a ideia de cada um ser representado, é a ideia de cada um ser olhado, né? E é pluralidade, é plural. E quando você está falando disso, do quanto existe bissexualidades, porque cada um vai ter a sua maneira de se ligar a isso. Né? Cada um vai ter a sua maneira de se relacionar com a sua sexualidade. Só que a gente tem tanta ideia do controle dos corpos,
que a gente vai começar a categorizar de uma forma negativa. Não, você tem que estar dentro dessa caixa. E você Perfeito. não pode sair dessa caixa, né? Então, é a ideia de que, não, você é bissexual, você tem que ser dessa forma. O Aham. bissexual, ele tem essa caixa do bissexual, né? Quando, na verdade, não. Ele pode experimentar o que ele está querendo experimentar e pensar sobre isso, né? É uma forma de estudarmos sobre, mas é a subjetividade de cada um. Deixa eu só aproveitar que eu fiz. O Rodrigo estava falando sobre a Aline Sardinha. Eu estava mostrando aqui. Esse aqui é um instrumento, inclusive, muito interessante. É o baralho da sexualidade. Um instrumento que eu utilizo muito, um instrumento muito interessante que eu utilizo na terapia sexual, inclusive em terapia não só individual, como de casais também. Que é um baralho com várias Sim. situações que vão debater gênero, orientação afetiva sexual. São várias questões, inclusive formas Tem mitos, práticas, né? né? E mitos da sexualidade. Então, foi uma grande sincronicidade total, né? Já que, pensando no Jung, justamente isso. O Rodrigo falou da Aline Sardinha e eu lembrei do baralho. Ele é maravilhoso mesmo. Agora, tem uma Uhum. pergunta aqui, tem duas, para falar a verdade. Eu vou fazer ela na ordem Tá. e a gente vai fazendo esse bate-bola. E quando você tem atração sexual por homens, mas na cama, se tiver mulher e dar vontade, rola 3. Bem, Quando tem o quê? Quando tem atração por homens. ó, e quando você tem atração sexual por homens, mas na cama, se tiver mulher e der vontade, rola 3. Eu acho que a pessoa está fazendo uma situação, enfim, uma situação Tá. hipotética de Uhum. que ela Sim. tem um desejo sexual por homens, mas se tiver ali uma mulher, ela se permite uma relação a 3. Né? Eu acho que ela está criando Uhum. essa situação, Sim. né? Esse cenário. Sim. O que eu penso é uma coisa que alguém falou também quando eu coloquei para levantar perguntas. Alguém falou da fluidez sexual. Perfeito, vamos falar Então, sobre isso. Eu acho que tem tudo a ver. né, por que precisa ser estático, né? Então, se ela tá ali, se o desejo dela tá lá na cama e tem uma mulher, por que não? Uhum. Né? Se tá dentro de um relacionamento que é permitido isso, né? Porque uma mulher não vai aparecer ali na cama do nada, mas está dentro dessa relação e permitiu isso, por que não? Porque por que que tem que controlar o desejo nesse sentido, né? Por que que tem, não, eu não posso eu não posso desejar uma mulher porque eu sou gay, né? Eu não Isso. posso desejar tal corpo porque eu tô dentro de uma caixa. Então, eu acho que a pessoa pode experimentar e por que não, né? Experimentar o desejo, né? Isso. Quando a gente pensa em fluidez, eu acho que é importante também a gente ter uma concepção de que fluidez é algo fluido que pode ir, pode voltar, tem caminhos possíveis a serem explorados. E que não necessariamente pensar em fluidez é algo estático de fato, porque você pode ir e Sim. gostar, mas não quer dizer que você precisa ficar também. Né? Uhum. Você sempre se relacionou com homens, de repente você passa a se relacionar por uma situação, né, possível, você manifesta esse desejo para uma mulher e concretiza esse desejo, você não necessariamente você precisa, a partir daquilo, se relacionar com uma mulher. Você pode, inclusive, se relacionar tanto com uma mulher quanto com um homem, ou, inclusive, Sim. não ter necessariamente essa binaridade de gênero. Né? Quando a gente fala em binaridade, a gente está Sim. falando de homem e mulher, mas, por exemplo, pessoas que, quando a gente vai falar lá dos estudos queer, né? A gente está falando de. Sim. A gente vai falar sobre fluidez, a gente vai falar sobre agêneros, sobre não binários, e aí que. Né, e justamente pensar na pansexualidade olha, eu não tenho necessariamente a preocupação em ficar nesse binarismo, me relacionando com homens e mulheres, mas as possibilidades que me, né, se permitem, pensando nos vários gêneros, quer dizer, as possibilidades são Uhum. inúmeras, né? E eu posso explorar tudo isso à Sim. vontade. Ou seja, eu acho que essa fluidez sexual também, ela é muito válida a partir do momento que você permite ao seu desejo ou contempla este desejo e vê sentido nele, né? Você vai contemplar esse Sim. desejo à medida que você vai vendo sentido, né, nesse desejo. Então, Sim. eu acho que é muito importante a gente incluir, por exemplo, no debate sobre bissexualidade, essa questão da fluidez, né? Então, muito, muito legal você Perfeito. fazer isso, Rodrigo. Muito legal. Uhum, sim. E acho que é isso. Alguém respondeu também aqui, né, falando disso, assim, não fica, a fluidez é não ficar fixo em um gênero. Mas tem pessoas que vão querer ficar fixos nessa orientação, né? Querer, com muitas aspas, esse querer, né? Uhum. Então a gente está falando dessa pluralidade, cada um
senão fica aquela ideia conservadora de que a gente está querendo botar todo mundo agora livre, né? Quem É, quer ser livre, seja. Quem não quer ser, pode ter, assim, exatamente. ali a sua rigidez e fique nela, né? É Desde que isso não tenha mesmo. sofrimento, É isso mesmo. né? Eu acho que a principal coisa da orientação sexual, e é isso a nossa luta, é para que você possa ter a orientação sexual que você quiser, a identidade de gênero, ou seja, como você se Uhum. vê, que você quiser, sem ter sofrimento. E isso é o que importa. Você pode ser e ter o que quiser, desde que você não esteja nesse lugar de sofrimento, É né? isso mesmo. Então a fluidez é isso, é esse lugar que pode navegar, mas e isso é até uma desconstrução. Porque a nossa sociedade, aí a gente tem que falar também um pouco quanto isso é político, a nossa sociedade vai estabelecer que a nossa sociedade, entre aspas, né? Porque a gente está tentando mudar e quebrar isso. Mas a nossa sociedade vai falar que o homem veste azul e mulher veste rosa, né? E menina veste Uhum. rosa. Ou seja, isso é fixar o gênero, é fixar a orientação também. Porque quando está falando isso, está falando que homem tem que gostar de mulher. E É. sim, muitos homens vão gostar só de mulher. Mas tem homem também que vai gostar de uma pluralidade. Isso por si só já é importante, né? É. Eu vou. Estão pedindo para a gente falar um pouquinho mais sobre pansexualidade. A gente vai falar sobre isso, sim. Uhum. Que a gente falou do conceito, a gente não. A gente falou rapidinho da definição dela, mas a gente explora Uhum. melhor isso. Mas eu acho que é legal essa fala do Rodrigo, e é bacana essa reflexão, que é assim. É, quando a gente fala. Hoje em dia, discutir sexualidade, né? De fato mais do que você construir um conhecimento ou novos conhecimentos, ou outros conhecimentos, porque quando a gente vai pensar em outros conhecimentos, a gente vai desmistificando um pouco as normativas, né? Que dentro do campo da sexualidade são normativas que às vezes são extremamente engessadas, violentas, Sim, arbitrárias, né? Então, quando a gente começa a questionar essas normas, a gente começa também a ressignificar até aquilo que os padrões tentavam inclusive, blindar, né? A própria heterossexualidade, se a gente for parar para pensar, a heterossexualidade, ela não é fixa como também a gente imagina, ou como sempre foi uhum. defendida, né? Se a gente for pensar Sim, numa heterossexualidade que sempre foi uma norma estabelecida na sociedade, quando a heterossexualidade ela começa a ser estudada lá atrás, né? É, é, a, ela não era uma unanimidade também, né? A própria heterossexualidade sim, também existia um olhar patológico para, né, para a própria orientação sexual, que depois veio a ser como um padrão, uma norma social, mas que hoje, à medida que a gente vai estudando cada vez mais, e a sexualidade tem um posicionamento muito político mesmo, porque vai reposicionando as pessoas diante de si mesmas, né? Faz com que as pessoas sim, olhem para dentro de si e revejam seus conceitos sexuais. Quando você começa a questionar esses padrões, você começa a colocar também a heterossexualidade numa tentativa ou num lugar também do que é possível, né? Olhar para a heterossexualidade de uma maneira diferente também. Ela não é tão rígida assim quanto se mostra ou quanto é defendida, mas é uma sim, heterossexualidade que também existe. Por exemplo, existem pessoas, homens que são heteroflexíveis, né? Você tá aí, a gente vira e mexe, a gente lida com. Recentemente a gente estava falando sobre os GOIs, né? Que é homens que têm sim, relações afetivos sexuais com outros homens, mas não tem, por exemplo, não tem a prática do sexo anal. Heteroflexibilidade, homoflexibilidade, quer dizer, quando a sim, gente vai pensar, portanto, e a gente vai debater sexualidade, é um lugar, é um posicionamento político, sim, porque é uma maneira de o ser humano, as pessoas olharem para elas e se reposicionarem diante de uma sociedade que é extremamente violenta e impositiva, né? Então eu acho perfeito. Eu acho que um aspecto importante é a gente pensar nesse lugar político também que a sexualidade coloca o ser humano, né? E sim, trabalha muito nesse campo, né? Agora explica um pouquinho sim. melhor sobre o que é pansexualidade, então, Rodrigo. Tá. Eu gosto muito de falar com a questão pan comparando com a questão bi. Quando Tá, a gente pensa no bissexual, a gente pensa na atração afetiva e emocional por dois gêneros específicos, homem ou mulher, perfeito. né? O pan ele abre esse conceito
né? Quando a gente pensa em homem e mulher, a gente está pensando no masculino, no feminino, a gente está pensando numa binaridade. Assim, eu tenho duas questões e são só elas ali, né? O Pan, ele vai ter uma construção muito maior no sentido de que ele vai ser flexível com esses gêneros. Ele não vai, logo no primeiro momento, ele não vai precisar nem rotular isso. Ele não vai precisar nem dizer se ele gosta de homem ou mulher, ou seja, ele está na fluidez dos gêneros. Então, ele vai olhar para um não binário, ele vai olhar para uma pessoa andrógena, e ele também vai ter o interesse, né? Então, ele navega o Pan ele vai navegar entre todos os gêneros, né? Então, desde o gênero que a gente está chamando aí de binário, masculino e feminino, a todos os outros gêneros, né? Então, o não binário, o andrógeno, o queer e por aí vai, né? Ele vai navegar com muita tranquilidade de que o desejo dele, a atração dele é por pessoas. A atração dele é por uma construção não definida sobre gênero, ou até mesmo definida, mas ele não vai se importar com isso, né? É. E só desmistificando aquele velho mito do pansexual, de que ele seriam pessoas que teriam relações sexuais com qualquer coisa, inclusive objetos. Não, gente. Árvore. Daí, né, porque e é uma pergunta recorrente, né? Por mais que que a gente como Ou eu travei. Ah, voltou. Oi, pronto, voltou? Voltou. Voltou. Bom, tá bom. À medida que você vai estudando sexualidade, é lógico que a gente vai se deparando com, às vezes, com questionamentos que podem parecer até, enfim, estranhos, né? Esquisitos, mas são questionamentos sociais e eu acho que é importante, à medida que essas perguntas vão surgindo, a gente tem que esclarecer mesmo. Esse mito, né? Essa ideia de que o pansexual seriam aquelas pessoas que transariam com árvores, objetos, isso saiu muito, isso surgiu numa vez, numa conversa. Não sei se você lembra do Serguei, que era um roqueiro brasileiro, falecido há cerca de 3 anos atrás. Ele morava em Saquarema, ele tinha um museu, morava no Museu do Rock em Saquarema. E ele participou do Jô Soares uma vez. E ele falou que ele era pansexual e que ele E aí, lógico, ele falou de forma. Ele brincou, né, com a situação que ele transava com árvores, né, e ele transava na areia e tal. E aí, por conta dessa brincadeira, isso ficou um pouco. Criou-se um pouco essa lenda, né, do pansexual. Mas, enfim, não é nada. Não tem nada a ver com pessoas que ficam transando com árvores, tá, gente? É somente pessoas que se relacionam com as pessoas independentes do seu sexo gênero, tá? Sim, perfeito. Algumas pessoas pediram para você mostrar de novo o baralho. Tem, eu vou mostrar. Inclusive, mostrar um pouco mais longe da câmera. O André que estava comentando, ó, André, tá aqui, ó. Isso. O baralho não é um livro, gente. Ele é um instrumento de trabalho. Você pode trabalhar na clínica. Ó. Isso, são várias cartas. Isso. Então você pode trabalhar ele na clínica, na escola, em vários lugares, né? Aqui, inclusive, está faltando um pouquinho do baralho, porque eu tava, inclusive, ontem eu estava usando na terapia. Então, por isso que não tem aqui. Mas tem várias cartas com temas diferentes. E aí, e os temas que são abordados são muito interessantes, muito legais. E eu recomendo muito também. Aproveitando, então, só aproveitando a deixar de ter tá bom. outro questionamento, eu quero aproveitar, pegar minha canequinha aqui da sexualidade, que eu ganhei do coletivo, mas eu quero sugerir a leitura. Quem estiver interessado sobre bissexualidade, tem um livro do Fernando Seffner, que é Derivas da Masculinidades e Bissexualidade, tá? Masculinidades bissexual. Tá. Inclusive, o André, que está participando aqui com a gente lá da Esbracho, o André que gosta, a gente tem debatido muito masculinidade, está aí um assunto, um livro interessantíssimo, vai falar sobre bissexualidade masculina, tá? Muito legal. Tá. Só para, como você pediu para mostrar o... Qual o nome do autor? O Fernando Seffner, aqui, ó. Tá. Tá? Tá bom. Depois qualquer coisa também, eu vou deixar as referências, algumas referências aqui, inclusive do baralho. Ou então mandem mensagem também, tanto para mim quanto para o Rodrigo, que a gente vai orientando você. Perfeito. Rodrigo, você tem, no teu trabalho, nas suas pesquisas, você se deparou com muitos mitos, então, na bissexualidade?
sim, me deparei, até escrevi e deixei aqui do lado, assim, para a gente pensar nisso. Então, eu logo de cara eu pensei no mito que é que muita gente fala, eu não me relaciono com pessoas bi. Então, Tá, tem muitos mitos nessa fala, né? Essa fala, o primeiro mito é de que pessoas bissexuais são mais hipersexualizadas, porque perfeito. se elas, né, se elas têm dois objetos aí, né, o masculino e o feminino, ela tem duas referências, dois lugares de atração, então vão pensar que isso está dobrado. Então, um mito é que o bissexual não vai ser monogâmico, porque ele vai precisar experimentar o outro gênero, isso é É, um mito, é né? verdade. Ele pode ser monogâmico. Ele Tem pode. bissexuais que nunca experimentaram o outro gênero, e isso não é também algo que precisa ser experimentado, né? Nem todo hétero precisa experimentar um corpo homo, um corpo igual para dizer que é hétero. E a Eu, bissexualidade é a mesma coisa, né? eu só aproveitar, eu costumo dizer, inclusive, que a gente tem que respeitar a autoidentificação e autodeclaração. São dois aspectos extremamente importantes. Você não precisa ter Sim, experiências opostas àquelas que você tem para você se reconhecer como tal. Ou seja, não sim, se uma pessoa hétero, é como o teu exemplo é perfeito. Uma pessoa hétero, ela se percebe hétero, ela se entende hétero, ela não precisa ter se relacionar com alguém do mesmo gênero para ela se perceber como hétero, né? Então, essa questão da sim. autoidentificação e da autodeclaração é algo que a gente tem que aprender, e eu acho que isso é uma desconstrução também, a gente tem que aprender a respeitar, né? Sim. Outro mito é também sobre a questão de passividade, ser ativo ou ser passivo. Se um Ah, tá. homem bi, ele é passivo numa relação bi, numa relação, né, com outro homem, quando ele vai talvez se relacionar com uma mulher, ele sofre o estigma. Você deu, você foi lá e ficou de quatro para um outro homem, né? A É. mesma coisa a mulher, né? Quando ela é ativa no sexo lésbico e aí ela vai se relacionar com o homem, tem homem que tem esse preconceito, né? De ué, você era ativa lá, você então não gosta de ser Aham. penetrada ou não gosta de ser, né, a passiva aqui na relação. Então tem esse mito também aí, É. né? O papel sexual, e é um mito muito. E aí, de novo, tem um outro livro também que a gente pode citar, que é O Estigma de Ser Passivo Sexual, falando Perfeito. dessa construção de como a mulher e o homem gay, né, de quem está como passivo, seja sexualmente falando ou qualquer outra forma de ser passivo, né, essa pessoa vai sentir e sofrer ali, né, esse Hum. estigma, esse preconceito, né. Então essa foi uma outra característica, um outro mito, né. Um outro mito que a gente pode falar aqui são os famosos. Quando um famoso se revela bissexual, Aham, de sim. certa forma, o que a mídia fala, fulano é bissexual, Ana Carolina, né? Carolina é bissexual. As pessoas não ouvem que ela é bissexual, as pessoas ouvem que ela é sapata, É né? verdade. É verdade. E a gente tem um exemplo mais próximo agora, e aí independente se ele quis dar o golpe ou não, do padrasto do Neymar, que eu nem sei se é mais padrasto, né? Que é um Sim. menino novo, que é bissexual, namorando a mãe do Neymar. Logo foram falar da sexualidade dele, né? Logo foram falar que era golpe, porque na verdade ele não é bissexual, e sim, ele é viado. Uhum. E por quê? Porque não conseguem ver a bissexualidade. Olha a invisibilidade, né? É. Então, Não, pode concluir, pode concluir. não era isso mesmo, né? Então, como que olham o famoso aí, né? Sim. É interessante que quando a gente vai falar sobre isso, esse último mito da bissexualidade, é, sobre essa questão de ativo e passivo, como isso. Às vezes isso me incomoda profundamente. E lógico, né? Esses incômodos justamente nos ajudam e nos servem para justamente a gente tentar desconstruir isso, né? Internamente, inclusive socialmente. Mas o debate sobre quando a gente pensa em ativo e passivo vem muito também de uma leitura. Eu acho que vem muito de uma leitura também é inerente, né? De novo, volto a falar, a questão de gênero está sempre respaldando, né? Sempre é a base também desses debates, porque a gente vai falar muito daquela ideia
normativa, heteronormativa muito do homem ativo, da mulher passiva, né? Então, Sim, ser ativo, ser passivo, está muito relacionado, portanto, a quem penetra e quem vai receber essa penetração, né? E sim, levando em consideração que o ato sexual, e aí a gente já desmistifica totalmente também e desconstrói esse mito de que o próprio ato sexual, a prática sexual, ela não necessariamente ela tem que ser penetrativa, ela não tem nada a ver com penetração, né? Ela tem a ver sim, com prazer, com envolvimento, com união, sabe, com cumplicidade, mas não tem nada a ver com penetração, né? Então, quer sim, dizer, essa ideia também de ter um papel, exercer um papel ativo e passivo, isso vem de uma construção social, né? Muito aham, pautada numa heteronormatividade, e nos discursos de gênero, onde existem papéis a serem desempenhados por homens e mulheres, né? sim, E volto a dizer, né? Aquilo que a gente estava falando no comecinho da live também. É, tem gente que curte, tem gente que vai buscar sempre um tipo específico de se relacionar com o outro. Ok, né? Desde que a sim, tua forma de se relacionar com o outro não seja violenta e não violente, né, o prazer do outro, ok, né? Se é consensual, tá tudo bem. Agora a sim, questão é quando perfeito. este prazer ele não é consensual, ele é violento, ele é impositivo e faz com que você desmereça o prazer e o desejo do outro. Quer dizer, o teu desejo é teu, Sim, né? Então cuide do teu desejo e deixa do outro para que ele cuide dele, né? sim, perfeito. Um outro mito que apareceu, mas esse mito apareceu uma única fala, e eu acho que era muito mais uma construção da pessoa e Tá. de talvez de preconceito, então eu acho que não é um mito que é social, assim, tão forte, né? É de que o bissexual ele vai se interessar mais por travestis, porque tem os dois sexos juntos ali, né? E foi uma fala que quando eu ouvi essa pessoa, eu falei assim, eu não entendi, né? E aí a pessoa falou, não, porque é uma mulher que tem pau, né? E ela ficou nessa construção, né, de como para ela. Então, talvez, e é por isso que eu disse que não é um mito um mito de fato, mas foi uma fala de como as pessoas bugam em certo sentido, né? A pessoa, o mito que está por trás disso é de que precisa ter as duas coisas, Uhum. né? Seja num único corpo ou seja em dois corpos, né? O mito de que o bissexual ele precisa ter as duas coisas, quando na verdade não é. Ele pode se relacionar só com um gênero, né? Isso. Enfim. E um último mito, e que eu acho que é também muito pensado, é a questão de bissexualidade ser uma fase, Tá. né? Uhum. E ele pode ser uma fase para algumas pessoas, Sim. né? Ainda mais a gente falando que ele a sexualidade, ela não necessariamente, a sexualidade ela não é estática, Isso. pode ser uma fase no sentido de descoberta, né? Mas a gente não pode validar que todos estão numa fase, que o bi todos estão nessa fase, né? Então Isso. era também foi um mito que apareceu. E muito, muito legal isso que você está falando. É importante, eu acho que validar as experiências e respeitar os posicionamentos e o lugar do outro é extremamente importante. Quer dizer, talvez para você aquilo não funcione, mas não quer dizer que para o outro não faça sentido e está tudo bem também, Sim, né? Tá tudo certo. Eu acho que enquanto a gente conseguir, né, se a gente conseguir sempre olhar para a sexualidade de cada vez mais aberta, mais plural, mais inclusiva, inclusiva no sentido uhum, de abarcar, né, todas essas experiências e esses vários lugares, né? Eu acho que cada vez mais nós vamos conseguir ampliar o debate sobre sexualidade e desconstruir preconceitos, discriminações. Quer dizer, sim, tem para todo mundo, acho que todos os lugares eles são possíveis, desde que haja respeito, né? Então, eu acho que isso é muito importante. uhum, Agora, você sim. você tá falando muito do teu trabalho. Como é que você fez esse trabalho? Foi um trabalho de campo mesmo? Não, não. Mais ou menos, né? Assim, não teve tempo da gente fazer trabalho de campo. Tá, Então, a nossa construção, né, do meu trabalho, da minha pesquisa na época foi a literatura, mas eu utilizei falas do meu consultório, tá. né? Eu utilizei recortes do meu consultório, e fui em cima de outras pesquisas, né, para fundamentar isso, Foi né? Então, espetacular. peguei uma fala do meu consultório e fui pesquisar e vi dados de outras pesquisas, né? Até porque, como eu trabalho muito com a terapia afirmativa, eu tenho muitos pacientes LGBTs.
Já fiz uma média uma vez, isso está desatualizado já há alguns 3 anos, Uhum. mas há 3 anos atrás, 50% de quem eu atendia era LGBT, Tá. né? Então é um número grande, né? Uhum. Se pensar que muitos é, 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 não vão buscar talvez terapia e homens, incluindo homens, né? Não sei você, mas a parcela de homens no consultório é menor às vezes, né? Uhum. Sim. Enfim, então foi assim que foi feita a pesquisa, né? Não deu tempo, né, de ter uma pesquisa de campo, mas eu inseri recortes muito do que eu ouço na clínica, né? Tá. Para pegar isso que você está falando, como eu tenho ficado feliz, principalmente nos últimos, e uma percepção também, uma percepção minha da clínica, tá? O movimento da clínica mesmo. Como nos últimos 5 anos, assim, tem crescido muito o número de homens, né, buscando a terapia. Então isso vem Aham. mudando, né? E eu acho ótimo porque de fato isso não era nem um pouco comum, né? Às vezes os homens eles iam individualmente muito difícil, eles iam pela terapia de casal, e muito a contragosto, né? Muito contrariados. Mas agora estão buscando de forma muito autônoma e tem participado e buscando mesmo, né, esse Sim, interesse, o envolvimento e a busca pela terapia. E também o número de pessoas LGBTs, né? LGBTs que ia mais, como também um público que também tem ido muito para terapia, inclusive coisas que eu tenho percebido, eu tenho atendido muito assexuais, né? Como eu tenho atendido casos de pessoas assexuais, e que eu percebo que no consultório vão não para desmistificar uh, as suas identidades, mas além de se afirmarem, né, em suas identidades, elas vão por conta de uma sociedade que ainda é muito repressora, ainda é muito resistente à aceitação, né, dessas pessoas. Mas não estão indo ali para questionarem a sua identidade. Muito pelo contrário, as pessoas elas chegam muito empoderadas, né, de quem elas são, sabendo de sim, quem elas são. Então, tenho ficado muito feliz com sim. percebendo esse tipo de movimento. Tem algumas pessoas que estão perguntando aqui. Eu vou tentar fazer fazer as duas perguntas juntas, que eu acho que tem um pouco a ver, e aí você fala um pouquinho a respeito. A primeira Tá. a pessoa é o Francisco, ele até reformulou aqui, ó. Aham. Existe diferença entre fluidez sexual e bissexualidade? Tá. Não sei o que que você acha, Breno, mas para mim sim. Eu Tá. acho que o bissexual, ele tá mais navegando nesse lugar do o interesse pelo masculino e o feminino, né? Que não deixa de ser Uhum. também uma fluidez, né? Não deixa de ser, em certo sentido, uma fluidez quando a gente está falando que não está dentro da questão heteronormativa, né? Então Uhum. já é uma fluidez, né? Mas o bissexual, ele está mais fundamentado nessas duas coisas, né? Na atração pelo gênero masculino e feminino, Isso. né? Eu acredito que a fluidez sexual, ela está em outra esfera. Ela está num navegar mais flexível em relação a isso, por isso fluidez, né? Esse navegar. Mas eu ouso, então, respondendo a ele, para não ficar ambíguo, eu acredito que sim, são dois processos diferentes, mas acredito também que na própria bissexualidade também tenha fluidez, Uhum. Não, né? Então, ela tem uma concordo. restrição da fluidez, sim, mas tem fluidez. Eu concordo com você, eu também acho que existe uma diferença, muito embora a gente possa. A bissexualidade ela está muito ainda dentro desse parâmetro da binaridade, né? E quando a gente vai pensar em fluidez sexual, a gente sai um pouquinho dessa binaridade e a gente vai para outros espectros, né, da sexualidade. É Uhum. interessante você perceber as próprias pessoas bi, né? Eu tenho contato, por exemplo, com o pessoal do grupo de estudos aqui da parada LGBT, o grupo de estudos de bi, pan e poli, né? É interessante como muitas pessoas bissexuais elas se autodeclaram como bi, né, para ficar mais fácil socialmente para serem entendidas, para serem Uhum. lidas, né? Mas nos bastidores, entre nós, eles falam, não, eu me entendo mesmo, eu me compreendo como uma pessoa poli,
né, polissexual, pansexual, mas é que falar sobre uma bissexualidade fica mais palpável, mais palatável, né? Mas tem uma... Quer dizer, as próprias pessoas bissexuais também, existe uma certa... Algumas, tá? Lógico, sem generalizar, mas algumas pessoas fazem essa diferenciação de que eu digo que eu sou bi, mas para ficar de fácil explicação. Mas não me reconheço como bi, por quê? Porque no fundo, eu me reconheço como pan. Então, a pessoa, ela já contempla para si essa fluidez, essas possibilidades, né? Do que não ficar numa binaridade. Então, existe uma diferença, sim, e as próprias pessoas bissexuais, elas também já percebem, elas têm uma percepção, algumas têm uma percepção também dessa fluidez diferente de uma bissexualidade. Sim, perfeito. E aí você está falando uma coisa que eu puxo o gancho, de como a família, às vezes, vai olhar a sociedade e a família vai olhar essa bissexualidade, né? Perfeito. Então, uma das coisas também que eu fui pensar, né, nesse projeto, nessa pesquisa, foi o quanto o bissexual, ele muitas vezes passa por dificuldade frente à família. E a gente está pensando família em 3 esferas, né? Família, pais, irmãos e tios e tudo mais, né? Então, a gente está falando de como essa família, às vezes, vai desacreditar, como essa família, às vezes, assim como o homossexual que precisa sair do armário, né? Então, tem essa questão aí. Filhos também, porque alguns filhos não vão entender essa fluidez. Acho que hoje, né, a gente está preparando e uma geração está vindo aí muito mais respeitosa em relação a isso. Mas, por exemplo, se uma pessoa hoje de 40 anos ouve o pai de 60 falar que tá com uma outra mulher e tudo mais, né? Tá com um outro gênero, vai ter dificuldade, né? Então, nessa esfera também. E a gente vai pensar com a parceria, né? Vai ter parceiros que vão ter dificuldade com isso, né? Isso. Uma pessoa falou que travou. Para mim tá normal. Tá normal aí, gente? Tá tranquilo. Eu então tá. tô te vendo e te ouvindo bem. Beleza. Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu vi até uma reportagem de uma mulher de uma mulher que se sentiu duplamente traída quando o parceiro dela foi ficar com um outro homem, né? Então tem muito essa questão de essa fala também, né? De como assim ele vai me trair com outro gênero. Vai me trair com outra, né? Vai me trair com o mesmo gênero dele. Como é isso? Assim, né? A gente já ouviu, certamente já ouviu falas. Não, eu ser traída por uma outra mulher é uma coisa, mas ser traída por outro homem parece que tem um sentido de uma humilhação, né? É verdade. Então, e por que eu estou falando isso? Porque lá nas perguntas que o pessoal fez, o pessoal falou isso, né? Qual é a questão emocional envolvida na bissexualidade? E a questão emocional e também social nesse sentido, dessa relação e dessa pluralidade, também está nesse sentido, né? Como a gente está aí falando de pessoas que vão ter essa dificuldade com a família por não entenderem o processo. E aí até uma dica que eu dou para os meus pacientes que são LGBTs, lógico, né? Eu dou como dica, eu falo o seguinte, né? Quem é LGBT é você, não são seus pais. Eles não vão entender muito claro o fenômeno porque eles não são. Eles vão, talvez, entender, talvez não seja a palavra, né? Mas eles não vão ter um lugar de fala porque eles não são LGBTs. E muitas vezes, assim como tudo, eles vão olhar nas costas, né? Ele vai olhar atrás de você, ele vai reparar o seu momento, não o que você fala. Perfeito. Mas as suas atitudes, né? Então, eu dou sempre, somente a paciente mais adolescente, jovem, que está saindo do armário, ou então está tendo essa dificuldade com os pais, e com a sociedade eu falo, olha, não é você, não é o outro que é você. Então, talvez tenha que ter dificuldade, vai ter o cuidado aí. E é claro também, graças a Deus por isso, graças ao universo e graças também a gente, como sociedade, está quebrando várias coisas, né? E que essas pessoas podem ser mais abertas hoje, né? Eu fico muito feliz, foi como você falou, né? Que tem gente chegando mais no seu consultório, né? Vai fazendo mais ou menos um fechamento. Eu ia fazer uma última pergunta que tinham feito anteriormente, que é sobre
a travestilidade, né, as travestis e a bissexualidade. Você, bem, o que você poderia... a pessoa, se eu não me engano, a pergunta era se as travestis elas também estavam diante dessa fluidez sexual. Tá. Tá. E acho que até alguém falou também, teve alguém que falou, fez um comentário sobre fluidez ser a pessoa navegar, né? Ela mesma navegar e tudo mais, né? O que a gente precisa diferenciar, e aí acho que talvez é uma confusão de conceito, que identidade de gênero é diferente de orientação afetivo-sexual. Identidade de gênero... Isso, identidade de gênero é como eu me sinto, como eu me vejo, né? Como eu estou tendo essa relação comigo, né? E a orientação sexual, afetivo-sexual, é por quem eu me atraio. São dois processos diferentes. Então, o que eu penso da travesti que ela pode ter a fluidez sexual em termos de orientação também. Né? Porque o que é a travesti? Pode falar. E só tomando cuidado que é sempre usando a travesti, sempre no feminino. A travesti. Porque é uma figura feminina e não uma figura masculina. Sim. Tá? Então, só para a gente tomar cuidado com... porque isso acontece muito na mídia, né? De fazerem uma referência às travestis pelo pronome errado, né? Então, só para a gente frisar isso também. Sim, sim. Porque travesti, e aí a gente pensa que travesti é um fenômeno do Brasil, tem outros lugares que tem outros fenômenos parecidos, como a muxa, não sei se é assim que pronuncia no México, né? E o que é a travesti? É como se fosse um terceiro gênero, né? Assim como tem o gênero masculino e o gênero feminino, tem a travesti, que é esse terceiro gênero. Ela não é... Ela, embora tenha um comportamento feminino e a gente fala a travesti, né? A gente está falando de a travesti, a gente está falando de um terceiro gênero ali, está falando de uma terceira, né? Um terceiro elemento ali, né? Então, como eu penso a travesti, né? Uma coisa é a identidade de gênero dela. Talvez a identidade de gênero dela ser a travesti está ali fixa, está ali. Mas a orientação sexual dela, que talvez possa ser fluida, sim. Sim. Né? Sim. Não, eu acho que também para entender que a ideia, o conceito, a ideia de travesti, tá? Da travesti, ela é uma mulher trans, tá? Antes de mais nada, então ela é uma mulher transexual. Só que a travesti, como sempre foi muito uma ideia voltada, sempre foram pessoas muito à margem da sociedade, principalmente porque as únicas possibilidades de existirem, né, ou de se enfim, conseguirem trabalho era sempre diante da prostituição. Então, sempre fizeram a associação da travesti com a prostituição. Então, muitas travestis, elas não querem, elas não se autodenominam, né? Se autodeclaram como mulheres trans, por quê? Porque a travesti é um conceito político, também é uma forma de estar no mundo, justamente para desmistificar essa ideia equivocada e marginalizada da travesti sempre como prostituta, né? Ou sempre dentro no trabalho da prostituição. Então, por isso que muitas mulheres trans e não passa necessariamente por aquela ideia assim, travesti é aquele então que não fez a cirurgia, a redesignação de genital e a mulher trans fez. Também não passa por essa leitura, porque muitas mulheres trans também não querem passar pela cirurgia, né? Assim como tem travestis, enfim, que fazem todo um processo hormonal, enfim. Mas a questão da travesti e o conceito da travesti está muito mais atrelado a essa ideia social de você desmistificar uma marginalização. Sim, perfeito. E aí pode ter fluidez. Porque, na verdade, tudo pode ter essa fluidez, né? Isso. Porque incluindo na orientação, então. Isso. Porque aí, muito bem lembrado e muito bem falado pelo Rodrigo, uma coisa é discutir identidade de gênero, que é como eu estou no mundo, como eu me reconheço, como eu me percebo e como eu transmito, né? Como eu estou no mundo e diante das pessoas. E a orientação sexual, que é a maneira como eu projeto, como eu oriento o meu desejo em relação ao outro, né? Então, perfeito. Bem, eu acho que a gente já vai fechando também, porque eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, muito embora o guarda-chuva da bissexualidade ele é amplo, e às vezes eu confesso que por mais que a gente estude,
dá um bololô mesmo na cabeça. Então, é natural. Uhum. Se a gente não pode nem exigir muito da sociedade, a gente exige da sociedade sempre respeito, mas não que também a gente conheça todos os termos, porque até mesmo quem estuda os Sim. termos também, às vezes, eles estão, né, eles são complementares, eles estão sobrepostos. Então, às vezes acontece isso mesmo, né? Quando a gente vai pensar Sim. no guarda-chuva da bissexualidade, são muitos termos e conceitos que às vezes podem confundir mesmo, e tudo bem. O importante não é conhecer tudo, mas a gente respeitar tudo. Né, Perfeito, Rodrigo? perfeito. Sim, perfeito, né? Alguém aí pediu para a gente fazer mais lives sobre o assunto. Acho que é uma proposta bem legal de se pensar sobre isso e tudo mais. Porque é Lógico. isso, há muita confusão, né? E acho que esse é o lugar que a gente está navegando, né? Então, Uhum. fico muito feliz, aí já caminhando para o final, fico muito feliz pelo convite, Breno, e acho que é muito importante que a gente possa ir desconstruindo. Então, a minha fala sobre o bi é que se tenha representação sobre isso, né? Que se tenha esse lugar, que a gente possa tirar da invisibilidade e trazer para esse lugar, né? Esse lugar de respeito, esse lugar de fala, esse lugar de um fenômeno que pode ser olhado, que vai chegar até a gente e que precisa ser acolhido, né? E por aí vai, né? Enfim. E aí só rapidinho, eu Lógico. fiquei devendo 2 beijos que me cobraram. A Por Aline me cobrou um favor! beijo. A hora dos beijos agora, vai. Isso, a Aline me cobrou beijo. E a Juliele, que estudou comigo, ela faz aniversário hoje, ela falou: se você não me mandar meu parabéns na live, eu vou ficar muito chateada. Então, estou mandando o beijo, acho que as duas apareceram aí. Então, um beijo também para Né, as duas. Pronto. sim, Tá? né? E é isso, que a Rodrigo, gente possa continuar, né? pô, foi um prazer. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado pela proposta do debate. Eu também fico aí com gostinho de quero mais e espero poder reencontrá-lo numa outra oportunidade também para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre sexualidade e outros temas afins. Tá bom? Um beijo no teu Perfeito, coração, perfeito. querido. Beijo a todos pela presença. Beijão. Obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas. E a gente se vê numa próxima. Beijo, Rodrigo. Isso, Tchau. obrigado. Tchau, gente. Beijo, Beijão. querido. Tchau, tchau.